Eu trago para vocês a informação aqui no consultório CBN de hoje que o número de casamentos caiu 27% em São Paulo durante a pandemia do coronavírus. Esses dados foram divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Por outro lado, gente, buscas na internet por temas relacionados ao divórcio cresceram 3.750% desde março. Nesse ano, tá, de pandemia, cresceu 3.750%. Pesquisas como o divórcio quarentena, divórcio online gratuito, divórcio na quarentena, divórcio virtual. E hoje, aqui no consultório CBN, a nossa conversa se expande um pouco e a gente quer falar aqui sobre intimidade, saúde sexual e saúde emocional dos casais. E essa construção, é claro que passa pela nossa saúde individual, né? Tá bem individualmente, vou estar bem com o outro? Será? Eu vou fazer essa pergunta agora para a nossa convidada do consultório CBN, doutora Lilian Fiorelli. Ela é médica ginecologista, especialista em sexualidade feminina, uroginecologia pela Universidade de São Paulo. Inclusive, ela tem curso que ela vai ministrar logo mais, ela vai contar logo para vocês também. Doutora Lilian, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Eu agradeço imensamente aqui conversar com vocês. Um assunto extremamente importante. Como você já disse aí, quantos casais que acabaram sofrendo nesse último ano pela pandemia e pelo próprio relacionamento. Então, acho que é importante a gente trazer essas informações aqui, exatamente porque grande parte desses acontecimentos, às vezes, são por falta de informação mesmo. Então, vamos lá para tentar ajudar esses casais, né? Com certeza. Essa questão da sexualidade, ela tem muito a ver também, doutora Lilian, com a alegria, com a plenitude, né, de cada indivíduo. Na tua experiência desses últimos meses, nesse período de pandemia, como é que essa questão da sexualidade, que também tem a ver com individualidade e intimidade, como é que isso foi afetado? Perfeito. Então, Pétria, se a gente começar a pensar, né, voltar um pouquinho a nossa cabeça para trás, antes da pandemia, né, a gente vê que grande parte da dinâmica que nós tínhamos, né, era uma dinâmica muito voltada para o mundo externo e muito pouco para o mundo interno, né? Então, você está lá na correria do trabalho, fazendo suas coisas, sempre com metas para cumprir, e aí você acorda todos os dias para cumprir suas metas e dorme de novo pensando nas metas do dia seguinte, e isso vai virando uma bola de neve. A partir do momento, e isso já voltando também lá atrás, lá no comecinho da pandemia, onde todo mundo ficou muito assustado, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo e foi obrigado a ficar dentro de casa, foi um momento muito reflexivo para a grande maioria das pessoas que começaram a olhar para si e começaram a tomar um susto, falar assim, nossa, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho feito nesses meus últimos tempos, né? Nos meus últimos dias, que eu perdi tanto tempo e eu não consegui olhar para essa forma que eu estou encontrando agora dentro de mim e começa a olhar também para dentro do seu próprio relacionamento, né? Então é aí onde começam os grandes conflitos, porque você era uma área muito cega. Então isso começou a ficar muito brilhoso na cara de todo mundo, de que você precisa realmente cuidar de você, você precisa realmente cuidar do seu bem-estar. E até o fato de você começar a ficar preso dentro de casa, você lida com uma outra questão, é que você tem a impossibilidade, muitas vezes, desse cuidado, por exemplo, com atividade física, com um momento de esparecimento, de encontrar com outras pessoas. Então, você acaba sendo limitado desse autocuidado, mas com uma necessidade profunda de precisar desse autocuidado. E óbvio que isso começa a se refletir no próprio relacionamento. Quando a gente não está bem com a gente mesmo, é muito difícil a gente transbordar essa energia para o outro também. E, infelizmente, a gente acaba transbordando a energia que a gente tem. Se a gente não está legal, a gente transborda uma energia ruim. E isso acaba colocando esse relacionamento também um pouco mais para baixo, né? Então, é isso que a gente tem que ficar em mente. E aí que vem esses dados aí que você acabou de mostrar, né? Um grande número de divórcios, e tenho certeza que muitos dos casais que não entraram em divórcios, tem alguns que já estão com isso na mente, porque realmente é uma fase difícil, e espero que trazendo informação, pelo menos seja uma das formas que essas pessoas consigam olhar um pouco mais para dentro de si e começar a olhar um pouco mais para dentro do seu relacionamento, mudar comportamentos e até estabelecer suas prioridades daqui para frente. E doutora Lilian, você como médica ginecologista deve receber muitas mulheres que levam para consultório reclamações.
E aí a minha pergunta, ela na verdade, ela é para se desmembrar em duas, né? Porque quanto que esse problema levado, ele é um problema físico, né? De um problema, às Uhum. vezes, hormonal, de falta de desejo, de olhar para o outro e não querer nada, sei lá. Ou quando ele é comportamental, e aí a pessoa não tá afim, né? Ou não consegue, ou não dá conta de ver que às vezes ou não gosta mais do parceiro ou parceira, não tem mais aquela afinidade, talvez a pandemia tendo trazendo isso por causa de uma relação, de um relacionamento ainda mais íntimo, né, e próximo. Quando que é problema físico, quando que é Uhum. problema emocional ou comportamental ou de aceitar a relação, e como que a gente pode É. fazer com isso, doutora? Perfeito, essa pergunta é excelente, Pétria, porque exatamente existem esses dois componentes que podem sim ser um problema e um agrava o outro, viu? Eu vejo bastante no consultório pessoas que acabaram jogando para frente seus exames de rotina, né? Então, que não acabaram cuidando também da sua saúde física mesmo ao longo desse último ano e que eventualmente falam assim: não, pronto, chega, já deu mais de um ano que eu não passo em nenhuma consulta, que eu não vejo minha saúde, deixa eu passar. E quando a gente vai ver, eventualmente ela tem uma tireoide descontrolada, ela tem uma diabetes descontrolada, ou alguma outra doença hormonal, ou está entrando na menopausa, está precisando de alguma reposição hormonal. Então, a gente vê que de grande parte, às vezes, do que a pessoa sente, né, também está sendo uma consequência de algo físico. Então, acho que esse é o primeiro passo, é realmente buscar um auxílio médico da parte de rotina mesmo, né, para ver se você está bem com a sua saúde, se existe alguma doença que precisa ser controlada, porque pode ter influência, sim, nos seus comportamentos e também na sua saúde emocional. E aí a outra contrapartida é realmente que o fato de você estar em isolamento, você acaba criando, né, criando não, dando até um start para algumas doenças que são doenças psiquiátricas, tipo ansiedade, depressão, né? Então, quem já tem essa tendência, teve o que eu recebi muito no consultório também, uma descompensação de depressão e de ansiedade, e com altos e baixos, né? Então, às vezes, a pessoa consegue até uma melhora momentânea e, de repente, ela cai no buraco de novo. Então, vai nesse vai e volta. Isso é muito intenso, né? E o nosso corpo fala, não tem jeito. A partir do momento que o emocional também não tá legal, isso reflete no físico também. Por isso que eu falo que são coisas que se retroalimentam. E isso também vai refletir no próprio comportamento da pessoa. Quando você não tá legal, quando você está sentindo alguma dor, quando você está sentindo um cansaço extremo, um hipotiroidismo descompensado, uma diabetes descompensada, você não está com o seu corpo legal para se doar para o outro. E quando a gente vê isso também do ponto de vista sexual, a gente vê um reflexo muito importante na libido e na excitação, né? A libido é muito cabeça, então é a vontade de ter relação sexual, é o desejo sexual, e você precisa estar legal. A gente fala que a mulher faz sexo quando está bem, e o homem faz sexo para ficar bem. E aí ele Existe isso mesmo, doutora? É assim mesmo? Olha, a gente vê que é muito frequente isso, viu? Porque o homem não entende que a mulher ela precisa estar bem em outras áreas da vida dela para ter uma relação sexual legal. E É ele não, verdade isso, tem um gente. monte de problema, ele quer Ó, explicar, cara, tá no tem um monte sexo, de né? homem aqui. Tem mais homem no chat no YouTube do que mulher. Presta atenção, gente. Para, ó, a bronca da professora. Para de falar. Para de falar do Bolsonaro, né? O pessoal não para de falar dele no chat. E Tá presta vendo? A atenção gente na falando certo mulher, na tua aqui, ó. esposa, que você tá falando do cara. Presta atenção no que ela tá falando. Doutora, olha o que legal que o Marcelo dos Santos, que tá aqui no chat no YouTube, ele fez dois comentários que eu queria passar para você. Ele fala assim, ó, Marcelo dos Santos, casamento tá em extinção, as pessoas estão muito intolerantes, ao primeiro problema partem para separação, e todas as pessoas precisam de um tempo para si, e a pandemia impediu esse espaço. Eu acho tão curioso porque você, como uma médica ginecologista, também recebe essas demandas, né? Você falava para mim da questão da ansiedade, a questão da própria depressão, né? Desses altos e baixos, e você, como uma especialista em saúde sexual, também recebe e muito essas demandas, não, doutora Lilian? Muito, exatamente por isso, né? Porque a pessoa, ela
realmente ela começa a ter uma necessidade de um individualismo, em que dentro daquela casa, em que aquela casa já virou um ambiente de trabalho para o home office, virou um ambiente do amor, né, onde eles têm a relação sexual, e virou também um ambiente de descanso. E cadê o meu ambiente, que eu fico sozinho, que eu cuido de mim? Então, começa a ter essa necessidade de você precisar desse autocuidado também. E é extremamente importante olhar para isso, respeitar o seu corpo para esse autocuidado e respeitar o espaço do outro. Falei, não, agora ele está no autocuidado dele, deixa eu respeitar, depois eu converso com ele. Doutora Lilian, o que pode ser feito nesse período importante que a gente citou aqui, da pandemia, em que muitas questões estão descompensadas, tanto do ponto de vista emocional, como a gente falou aqui, também quanto do ponto de vista físico. A nossa alimentação, ela também influencia demais nessas questões hormonais, né? Então, eu queria que você contasse para a gente quais são os pontos importantes, principalmente para as mulheres, né, que é a tua área de atuação, mas também para os homens que nos acompanham e que estão vivenciando dilemas, situações desafiadoras em casa, com essa relação com a parceira, né, com a esposa, sei lá, e que precisam ser observadas de perto, para que se faça, às vezes, sei lá, uma compensação hormonal ou mudança de estilo de vida e uma construção de uma intimidade, porque a intimidade também precisa ser construída e você precisa pôr empenho nisso também, não, doutora? Exatamente. Vou colocar aqui 4 pontos, que eu acho que são 4 pontos muito fortes desse autocuidado, desse estilo de vida, que eles vão funcionar sim para o seu relacionamento, vão funcionar para o seu trabalho, vão funcionar para o sexo, porque eles acabam alimentando de forma positiva cada um deles, tá? O ponto de vista de alimentação, a gente sabe que os alimentos ditos inflamatórios, né? Então, que são as gorduras, o refrigerante, os alimentos industrializados, a carne vermelha, eles são alimentos que aumentam mais a inflamação do nosso corpo, tá? A gente causa um inchaço no nosso corpo, o intestino funciona pior e também os órgãos sexuais, ao longo do tempo, eles podem ter uma piora da circulação sanguínea local, diminuir a chance de conseguir uma ereção ou de uma excitação por conta de alimentação. Então, a gente costuma falar em sexualidade que a alimentação, o que faz bem para o coração, faz bem para o sexo. Então, todas aquelas orientações que você tem, fala, olha, come isso que faz bem para o coração, faz bem para o sexo também, porque a gente precisa de uma circulação sanguínea local muito boa. Então, diminuir esses alimentos que eu falei, que são os gordurosos, os ricos em gorduras em geral, industrializados, refrigerantes, carne vermelha. Não precisa parar de comer carne vermelha, mas diminuir esse consumo e aumentar os alimentos que sejam mais as verduras, as castanhas em geral. As castanhas, elas são extremamente ricas em nutrientes, que são bons sim para a parte sexual. Tem o famoso amendoim, né, também que também é dentro dessas oleaginosas, que também é real, ele também consegue melhorar bastante coisa. E a gente tem um alimento rico em frutas, verduras, isso é muito saudável. O outro ponto que a gente acaba focando é o exercício físico. Nosso corpo foi feito para se mexer. E a gente consegue, com o exercício físico, uma regulação hormonal sim, tá? Porque quando a gente faz o exercício, a gente aumenta o nível de serotonina, nível de endorfina e diminui o nível de cortisol. O cortisol, ele é um dos responsáveis para baixar a sua imunidade. Então, se você melhora, ou você diminui esse nível de cortisol, você vai melhorar a sua imunidade, você vai melhorar o seu bem-estar. A serotonina, as endorfinas, elas te dão essa sensação, essa melhora de bem-estar. E aumenta, inclusive, a testosterona, que é um dos hormônios sexuais que também participam da parte sexual. E é muito comum a gente ver quem começa a fazer uma atividade física mais regular, não precisa ser intensa, mas que faça aí todos os dias 30 minutos de caminhada, ou que seja 4 vezes por semana, um pouquinho mais intenso, mas que faça de forma regular, a gente vê que a atividade sexual também reverbera de forma positiva. O terceiro ponto é sono, tá? Por mais que a gente fala, pô, sono, dormir, mas é tão fácil, nem é tão fácil para todo mundo. Meu Deus, com certeza. Então, assim, o que o sono faz? Ele dá um start, dá um restart aí na sua cabeça para que você consiga repor as suas energias, tá? Ele tem uma função
primordial na diminuição de cortisol. Primordial. Tanto é que quando você dorme menos do que você deveria, cada um tem o seu normal, tá? Vamos supor que o seu normal seja dormir 8 horas por noite. Se você não dorme essas 8 horas por noite, dorme 6, por exemplo, o seu dia seguinte já tem um nível de cortisol mais elevado, tem mais chance de você tomar condutas erradas, então ter algumas escolhas erradas, tem mais chance de você diminuir sua atenção, diminuir a sua memória, aumentar o seu mau humor e, inclusive, não querer ter uma relação sexual. Então, olha quanta coisa que acaba tendo consequência só pelo fato de você ter dormido mal. Então, isso é fundamental. E eu colocaria o quarto ponto, que seria o cuidado com o estresse, que aí entra o relacionamento e entra o autocuidado da parte emocional mesmo. Faz alguma coisa que você gosta, alguma coisa para espairecer, faz alguma coisa que você gosta junto com o seu parceiro, comece a alimentar essa relação de forma positiva, conheça melhor o seu parceiro para que você tenha um relacionamento mais gostoso. Ai, que legal. Eu fiquei pensando aqui numa coisa que meu marido fala sempre. Outro dia eu joguei essa até para uma conversa de política, viu, doutora Lilian? Que era o seguinte: não queira ter razão, queira ser feliz. Eu acho que essa eu aprendi também. Sabe quem fala também? O Carpinejar, escritor, ele também fala isso. Não queira ter razão, queira ser feliz. Então vai ali nessa coisa, porque vai manter o estresse ali, né? Pelo menos tentar controlar essa coisa. Doutora, eu gostei muito de conversar com você. Você também tem convite para os nossos ouvintes? Tem curso aí que você vai... Gente, olha, grande parte das coisas que a gente conversou aqui, eu falo com bastante profundidade no meu curso, e eu falo, chama Curso Você Plena, eu falo bastante como a gente consegue se transformar a nossa sexualidade em rumo à nossa plenitude, né? O meu foco principal é que você seja feliz também no sexo, mas em outras áreas da sua vida. E esse processo de transformação, ele às vezes não é muito fácil, mas eu ensino aí passo a passo muitas ferramentas de consciência do que é sexualidade e como que você consegue se transformar para ter uma vida melhor. Com libido, com orgasmo, com seus relacionamentos, tanto com um parceiro, relacionamentos com as suas pessoas à sua volta, vai ter uma nova visão de mundo. As inscrições abrem na segunda-feira, vocês já podem acessar para fazer a pré-inscrição, www.cursovoceplena.com.br, cursovoceplena.com.br. E já quem fizer a pré-inscrição já consegue acessar a Masterclass gratuita, que eu falo tudo sobre libido, 1 hora intensa de, assim, super dicas para você já começar melhorando sua libido a partir de hoje. Doutora Lilian Fiorelli, médica ginecologista, ela é especialista em sexualidade feminina. Tem também, portanto, esse curso vocêplena.com.br para quem quiser mais, mergulhar um pouco mais nessa questão e principalmente na questão do autoconhecimento. Isso é muito, muito, muito legal. Doutora Lilian, obrigada pela conversa hoje aqui com a Revista CBN, Consultório CBN. Até uma próxima. Até, Pétria. Muito obrigada. 2h28 agora. Revista CBN.